O programa do governo federal Desenrola Brasil está deixando muita gente ansiosa aí e com muitas dúvidas em relação a como esse programa vai funcionar. Então eu já aproveito e pergunto para você, deixe nos comentários para mim se a sua dívida já tem mais de 5 anos ou menos de 5 anos e se ela já foi vendida para alguma empresa, como por exemplo a Ativos ou a Recovery. Então deixa nos comentários qual o tempo da sua dívida, 1, 2, 3, 4 ou 5 anos ou mais de 5 anos e se ela foi vendida para alguma dessas empresas. Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. O programa do governo federal Desenrola Brasil está deixando muita gente ansiosa aí e com muitas dúvidas em relação a como esse programa vai funcionar. E uma das dúvidas mais comuns que eu tenho ouvido aqui é o tempo da dívida. Por exemplo, a doutora Mônica perguntou assim, e a dívida que já tem mais de 5 anos, o que fazer? Será que as dívidas com mais de 5 anos poderão ser negociadas? E a outra pergunta, seguindo a mesma linha ali, foi da doutora Dada Barbosa, que escreveu assim, e as dívidas que são de bancos, mas foi vendida para aquelas empresas de cobrança? Então eu já aproveito e pergunto para você, deixe nos comentários para mim se a sua dívida já tem mais de 5 anos ou menos de 5 anos e se ela já foi vendida para alguma empresa, como por exemplo, a Ativos ou a Recovery. Então deixa nos comentários qual o tempo da sua dívida, 1, 2, 3, 4 ou 5 anos ou mais de 5 anos e se ela foi vendida para alguma dessas empresas. E aí nesse vídeo eu quero responder para você essas perguntas aqui. Primeiro, dívidas vendidas. O que nós podemos fazer com relação às dívidas vendidas e em relação às dívidas que estão com mais ou menos de 5 anos. Dizer para você se é melhor fazer um acordo à vista ou refinanciar e por fim, o governo vai sujar o seu nome se não pagar? Porque você sabe, o governo vai assumir uma parte do pagamento do principal, mas se você não pagar, será que o governo vai sujar o seu nome? Essa é uma observação que o doutor Alisson Christian fez aqui nos comentários. Se não pagar, o governo vai colocar na dívida ativa. E sabemos que só sai da dívida ativa se pagar a dívida. Não precisa nem ser mágico para adivinhar isso. Eu vou explicar para você direitinho o que é essa história de dívida ativa. Então vamos lá. Primeiramente, com relação às suas dívidas, se alguém já comprou ou se sua dívida tem mais de 5 anos ou não. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, preste só atenção. A primeira coisa que você vai fazer é abrir aí, o Código Civil no artigo 288. Código Civil do artigo 288 diz assim, preste atenção. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrasse mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Ou seja, se um banco, preste muita atenção aqui, se um banco pegou a sua dívida e vendeu para alguma dessas empresas aqui, essas empresas agora são titulares da sua dívida. Então, respondendo aqui a pergunta, por exemplo, do José Mar, que perguntou assim, esse acordo feito com essa empresa que comprou é válido para o banco de origem, que no meu caso é o Banco do Brasil, e já tem mais de 7 anos. Se o Banco do Brasil vendeu a dívida, o Banco do Brasil não é mais o titular daquela dívida, é o Ativos ou a Recovery. O acordo vai ter que ser feito com eles e não mais com o Banco do Brasil, a não ser que o Banco do Brasil comprasse a dívida novamente. Aí preste sua atenção. Ah, doutor, mas a empresa Ativos e a Recovery está me ligando. O banco também está me dando proposta. E aí, o que eu faço? Olha só, lá no artigo 290, no Código Civil, também diz a mesma coisa. Artigo 290, Código Civil. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado se tem um devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. O que acontece muitas vezes? A empresa que Ativos ou Recovery diz que é dona da sua dívida, que ela comprou do banco A ou do banco B. Aí você vai lá e faz um acordo com ela. Quem te garante que isso aqui é verdade? Ninguém te garante que isso é verdade. Você foi notificado, você recebeu uma cartinha, você deu ciência de que aquele ato de fato aconteceu e para isso aqui valer, tem que haver o que nós chamamos de um documento chamado cessão de direito. Se não tiver, meu filho, eu posso ligar para você, me passar por Ativos ou Recovery, te dizer que agora eu sou dono da sua dívida e você fazer acordo comigo. E o banco não está nem sabendo. Então, para que isso ocorra, para que isso aqui seja válido, que essa empresa agora é dona da sua dívida, ela precisa ter uma cessão de direito. Então, quando a Ativos ou Recovery te ligar, você vai dizer assim,
Olá, tudo bem? Olha, você tem uma dívida aqui conosco hoje, que é de origem do Banco do Brasil, no valor de R$7.000, eu quero te apresentar uma proposta. Ah, ok, minha dívida de 7 mil, tá, perfeito. Manda para o meu e-mail aí, ou para o meu zap, a cessão de direito. É o documento que prova que vocês compraram a dívida lá do Banco do Brasil. Não, senhor, não precisa. Não precisa? Como é que eu vou pagar uma dívida com alguém que eu não sei se aquilo é verdade? Não, mas a dívida você não conhece? Conheço a dívida, sim, é minha. Tá, mas a gente comprou. Tá, me mostra o comprovante, a cessão de direito que vocês compraram essa dívida. Então, resumindo, se o Banco do Brasil vendeu, tem um documento, cessão de direito. Você vai tirar a habilitação. Qual é o documento da sua habilitação? A sua CNH. Você não vai chegar assim pro policial que está lá, né? Por exemplo. Ah, não, senhor, eu sou habilitado. Tá, me mostra aí o documento. Aí, a comprovação da sua habilitação é o documento. A comprovação da ativos e da recovery de que eles são dono daquela dívida é um documento chamado cessão de direito. Se não tem, eles não são dono. Continua com o Banco do Brasil. E aí, se você quiser saber o que fazer nesses casos, eu vou deixar esse vídeo bem aqui, que te explica em detalhes o que você pode fazer nessas situações. Então, se as dívidas já foram vendidas, é com essas. Se ainda está com o banco, é com o banco. Se os dois estão te cobrando, alguma coisa está errada aqui. Alguém possivelmente não tem cessão de direitos, tá bom? E aí, assim, doutor, mas como é que ele sabe? Internet, meu filho. Tu já viu que o Serasa já foi invadido várias vezes? Pois é, todo mundo pega os seus dados bonitinho ali, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Doutor, pagar à vista ou refinanciar? E é interessante que essa pergunta aqui, o doutor Tec Silva disse assim, ó, tem que fazer que nem eu fiz. Deixei rolar durante anos a minha dívida no valor de 20 mil com o Itaú. Com o juros já estava em 42 mil. Então era uma dívida de 20 mil que virou 42 mil. Quando eles viram que eu não estava nem ligando para eles, enviaram uma proposta para quitar a minha dívida pagando R$2.800. Olha só, era uma dívida de 20, virou 42 e pagou no final R$2.800. Isso aqui é aquela velha história do caducou, que a galera espera aí 5 anos, né? Porque o nome vai sair do Serasa, mas a dívida não deixa de existir, só saiu do Serasa. E aí o cara vai lá e diz, vai caducar mesmo, o banco ele sabe que ele vai perder o direito de me cobrar ali, então vai sair do Serasa, não vai estar lá, vai estar só no banco de dados dele, eu vou esperar. Só que, gente, essa história de esperar para receber uma proposta é agoniante demais. Agora, tu imagina se é uma dívida que está em nome de outra pessoa que você utilizou o cartão dela, por exemplo. Aí já não é mais só o banco, agora é o banco e aquela pessoa, aí o negócio pode ser pior, né? Então, imagine só, à vista ou refinanciar, eu sou da seguinte teoria. A minha teoria é ou tudo ou nada. É a mesma teoria do Benzuel, né? Ou tudo ou nada. Ou você paga à vista ou você não refinancia a sua dívida. Dos dois, um. Porque, gente, presta atenção, eu fiz até uma simulação no vídeo anterior de uma pessoa, por exemplo, que a dívida dela era de 4 mil e que depois ficou 9. E aí, se essa pessoa refinanciar, em 60 vezes de R$172, com uma taxa de 99, que é a taxa do governo. Isso aqui volta para 10 mil. Mais que 10 mil, na verdade. O governo vem aqui e dá um desconto para ele. Tua dívida de 9 vai ficar 6 mil. Aí tu vai refinanciar a tua dívida. Ela vai para 10. Ou seja, toda vez que se refinancia, é um ciclo infindável com você com o banco. E o banco, ele adora isso aqui. Ele adora que você refinancie a sua dívida. Porque quanto mais tempo você passa, mais você está pagando juros, pagando juros e pagando juros e pagando juros. Então eu não sou muito adepto a refinanciar. Eu sou mais adepto à vista. Um sacrifício vale a pena. E aí, nesse vídeo aqui, eu conto a minha história de como eu consegui sair das dívidas e te mostro todo o passo a passo que eu segui. Eu digo isso aqui, não é por apenas dizer não. Eu vivi isso na prática, tá bom? E aí, o detalhe qual é? O detalhe foi justamente observado aqui pelo Dr. User, que escreveu assim, ó. Se está para caducar ou já caducou, passou dos 5 anos, não precisa refinanciar. Preste atenção. Por quê? O banco já sabe que está caducado ou que vai caducar. Então, ele vai em busca de te oferecer uma proposta boa. Se tu refinanciar, o que vai acontecer? A tua dívida vai ser renovada e aí surgiu uma nova dívida. Ou seja, a dívida velha virou uma dívida nova. Bonitinho, né? Então, se você for seguir aquela linha do pagar tudo ou nada, você teria que esperar bastante tempo. Então, preste só atenção. Você que está com dívida para caducar ou que já caducou, refinanciar vai fazer com que você agora tenha uma nova
dívida, ok? Por isso eu sou muito adepto ao tudo e você vai conhecer minha história nesse vídeo aqui para você. Aí a 13 pergunta é que foi exatamente aqui a colocação do Dr. Alisson. Se não pagar, o governo vai colocar na dívida ativa e sabemos que só sai da dívida ativa se pagar a dívida. Não precisa nem ser mágico para adivinhar isso. O que acontece? Pega essa dívida bem aqui de 4 mil. Ela virou 9 com juros. Uma dívida de 4 virou 9 com juros. Aí o governo vem lá, o banco oferece a proposta, dá um desconto e você vai pagar somente 6 mil. Certo? Pagar 6 mil. Você vai e refinancia a sua dívida em 60 vezes de 172. 60 vezes 172 vai dar 10.320. A sua dívida original é 4. Então, tirando 4 daqui, vai ficar quanto? 6.320. Por quê? O governo disse que ia pagar quanto? Até 5 mil da dívida original. Por isso que eu estou fazendo essa conta. Então, como a sua dívida original era 4, o governo vai pagar esses 4 aqui. Ok. E você vai ficar com 6 mil para pagar se você refinanciou e não pagou a sua dívida, certo? Então, ó, tua dívida é 4, o banco com juros virou 9, o banco te dá um desconto de 6. Você refinancia esses 6 mil em 60 vezes 172, dá 10.320. O governo fala assim, ó, se tu não pagar esses 10 mil aqui, que tu fez o acordo, eu vou assumir até 5 mil reais seus do principal. Como era só 4 do principal, tira 10 mil menos 4 aqui vai dar 6.320. Então o governo paga os 4, ó, o governo paga os 4 e você assume os 6 mil. Agora eu te pergunto, e esses 4 que o governo deu aqui, que ele pagou para ti, vai acontecer o quê? Nada. Simplesmente ele pagou e ponto final. Não tem nada. É bem provável, não podemos confirmar isso, mas gente, olha a lógica disso. Olha a lógica. Que isso vire uma dívida ativa da União. Dívida ativa da União. E dívida ativa não caduca. Dívida ativa não tem história de 5 anos, só sai se pagar. E aqui também vai correr juros novamente. Então, fique muito bem ligado nisso, porque essa história de assumir aqui os até 5 mil reais, não vai ser assim, gente. Tu acha que alguém vai dar 5 mil reais para o outro e não vai querer cobrar nada dele futuramente? Nadinha. Ou ele pode cobrar na dívida ativa da União, ou ele pode pegar isso aqui e cobrar como impostos para algumas outras coisas. Não sei, de todo mundo, ratear ali. Mas você, bota aí nos comentários para mim, você acha que alguém vai tirar esse dinheiro, pagar e não cobrar nada de você? Aí você vai ter a dívida com o banco e ainda vai ter a dívida agora com o governo. Uma dívida pode virar 2. Então, mas isso vai acontecer? Não é que vai, mas é um cenário que é bem provável, que ninguém vai te dar 5 mil e depois não vai querer te cobrar nada. Bolsa Família, olha aí Bolsa Família, olha auxílio emergencial. Não é assim, gente. Não é. Tome muito cuidado com isso. Nós vamos ter que esperar como é que vai ser a metodologia disso. Mas que tá estranho? Tá muito estranho. E aí nos próximos vídeos eu vou ensinar para você como você calcula os juros de uma dívida e saber se aquele juros está correto ou não. E assim poder barganhar, negociar com a empresa que você está devendo. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.